paz do Senhor a todos que estão nos assistindo nessa outra quarta-feira, na nossa live ADP Menk na quarentena. Hoje estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês. Que bom que vocês estão aí juntinho conosco. Já vai colocando as suas dúvidas, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito atual, sobre o coronavírus. Então, você que tem suas dúvidas, coloca aí suas dúvidas para que possamos estar aqui hoje sanando qualquer tipo de dúvidas que ficou nesse momento. Boa noite, Paulinha, tudo bem? Então, vamos aqui, enquanto eles trocam o microfone da Paulinha. Pode ficar, doutora. Aí a gente já vou aqui apresentar a nossa convidada dessa noite, doutora Audilene Villabella, médica intensivista ali do Albert Einstein. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite, fico muito lisonjeada. Vamos lá bater esse papinho. Hoje a gente vai tirar bastante dúvidas, né? Com certeza. Espero sanar todas. Ai, que bom. Agora a Paula vai continuar, que ela vai estar fazendo falando com vocês um pouquinho aí sobre as nossas redes sociais. E vocês que estão aí conosco, continue ligadinho, não saia daí, tá? Que hoje a gente não tem hora para terminar. Oi. Agora sim, agora deu certo. Paz do Senhor para todos vocês que estão em casa. Bem-vindos a mais uma quarta-feira. É um grande privilégio estar aqui mais uma vez. Mais uma oportunidade que Deus nos concede de aqui estar. E hoje a gente tem um assunto aí muito importante para ser tratado aqui. Assunto que eu tenho certeza que é de grande interesse aí de todos vocês que estão chegando. Então, fique com a gente, compartilhe, divulgue esse nosso trabalho. Hoje a gente tem bastante perguntas para ser feito, né? Tem alguns assuntos, tem algumas perguntas aqui que eu tenho certeza que também vai sanar suas dúvidas aí de vocês que estão em casa. Então, é um assunto sério, né? Mas que a gente vai tentar, na medida do possível, deixar o assunto leve, se é que eu posso dizer isso, né? Diante de tudo que está acontecendo aí na atualidade, né? Então, assim, bem-vindo. Deus abençoe você que acompanha toda quarta-feira aqui com a gente. Você que fica aí toda quarta dando essa audiência, compartilhando e divulgando esse trabalho. Então, que Deus possa abençoar ainda muito mais a sua vida. Então, nós somos muito gratos ao Senhor por essa oportunidade. E como eu sempre falo aqui todas as quarta-feiras, eu não poderia deixar de agradecer aos meus pastores por essa oportunidade, que nos concede de aqui estar, né? Essa responsabilidade de levar informações aí para você. Então, só para reforçar, divulgue esse trabalho, compartilhe, curta as nossas redes sociais e aproveita, fica aí até o final, porque tem muita coisa boa aí para ser divulgado aí para vocês. Tá bom? Que a gente faça um ótimo programa hoje e que a gente possa sanar todas as suas dúvidas. Já mande as suas perguntas, se você já tiver alguma pergunta referente ao assunto, que a gente, durante o programa, vamos tirar todas as dúvidas. Ok? Muito obrigada, gente. Fica aí com a gente e compartilha, viu? Compartilha. Hoje o assunto é coronavírus, emergência global. E eu já quero aqui perguntar para a doutora Audi. Doutora Audi, por que esse novo vírus foi considerado uma emergência global? Bom, o vírus ele tem uma grande capacidade de se propagar, né? No começo, quando ele surgiu lá em Wuhan, na China, aqui para o Brasil veio uns rumores assim de que não vai se propagar tanto,
o clima é diferente, o H1N1 mata mais, a dengue mata mais, tá, ok. E aí a gente ficou, vamos na expectativa, vamos ver o que vai acontecer. Vai chegar no Brasil, não vai chegar? Tentamos de todas as formas tentar controlar as fronteiras, porém, a gente até costuma dizer que foi um vírus importado, né? Então, pessoas viajando para os países que trouxeram. Por que ele é uma emergência global? Bom, o coronavírus, ele é um vírus que ele sobrevive por muito tempo e com muita facilidade ele se propaga pelo meio material. Então, por exemplo, se eu tocar numa mesa, eu tô com o vírus, eu espirro. Então, além da gotícula pelo espirro, pela tosse, se eu pegar e tocar em algum local, ele sobrevive ali muito tempo. Então, outra pessoa que está saudável, que ainda não tem a doença, vem, toca, leva a mão para a boca, para o nariz, para o olho, que é muito comum isso na nossa prática. Às vezes a gente faz até inconsciente isso, então acaba infectando, e aí vai levar para dentro de casa, e assim se propaga. Então é um vírus que ele tem uma facilidade de se propagar, por isso muitos casos, e aí ele tem uma preferência por um grupo especial, que principalmente os grupos que têm uma imunidade mais baixa. Então quem são? Idosos, né? Pessoas que têm doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doenças reumatológicas, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, pessoas que tomam medicamento para baixar a imunidade, que são essas pessoas que têm as doenças reumatológicas, então elas ficam mais suscetíveis. Crianças são mais suscetíveis? São suscetíveis a pegar, porém não tem tanta gravidade nessas crianças, elas têm um sistema imune também baixo. Então, assim, porque muito se fala de que criança é muito difícil de pegar, mas é pelo fato de que a imunidade deles é um pouco melhor do que do adulto, sei lá. A criança ela ainda está numa formação do sistema imune dela, então ela começa a descobrir o mundo e esse mundo também tem o mundo dos vírus e das bactérias. Elas podem pegar, mas assim, a questão de gravidade não tem tanto em crianças. Elas são uns bons transmissores. Por isso que muitas vezes fala assim, vamos afastar as crianças dos vovôs, das vovós. Por quê? Porque elas têm uma facilidade de pegar e transmitir para nós, mas não tem, assim, gravidade. Exceto, claro, se essas crianças tiverem doenças pulmonares, doenças crônicas, acho que eu já falei, né, diabetes, autoimune, aí sim, aí tem gravidade, mas até o momento, na literatura, não foi visto ainda em crianças saudáveis casos de gravidades intensas. A gente tem crianças que pegaram corona? A gente tem esse levantamento? São pouquíssimas. As últimas que eu vi foi uma criança de 14, outra de 12 anos. Não foi tão pequena também. Então a gente não tem bem esse levantamento atual. A gente sabe que as crianças elas pegaram, né? Tem criança assim, por exemplo, eu já dei diagnóstico de um pacientezinho meu de 8 anos que ele pegou da mãe e do pai, mas ele não pegou com gravidade. Então esses levantamentos ainda estão chegando pra gente. Eu não consigo te dar um número exato, mas eu sei assim que na minha prática clínica, eu trabalho com medicina de família no Albert Einstein, então tipo, as crianças, a maioria das crianças que a gente testou, porque os pais pegaram e aí resolvemos testar, elas também pegaram, mas não evoluíram com gravidade. Então a gente só toma cuidado com aquelas que têm doenças crônicas, já sistema imune mais incompetente. Entendi. E vamos falar um pouquinho sobre a diferença, porque tem uma diferença entre o coronavírus e o Covid-19? Tá. Que a gente tem muita dúvida nisso. Todo mundo fala, peguei coronavírus. Aí outros, peguei Covid. Esses dias eu vi, mandaram uma mensagem que eu achei... eu vi. Você ouviu também? Que a pessoa pegou o 20, o 21, que chegaram no 30, já era. Gente, vocês têm... Assim, a gente acha que é brincadeira, mas a gente vê que as informações, elas estão sendo passadas. Mas tem gente que ainda tem dificuldade de entender o que é o coronavírus. E aí teve esse áudio, a gente... É engraçado, mas é preocupante, porque assim... A gente vê em todas as redes sociais, na televisão, é o que mais se fala, né? Mas como que ainda tem gente que não tem a informação? Como pode? Mas tem, gente. E aí acaba sendo uma piada, né? Sim, e pior que a pessoa falou que ela ouviu isso na policlínica. Então, assim, você fala, puxa, o médico falou isso? Não, é coisa da cabeça mesmo da pessoa, né? Tem o telefone sem fio, né?
Eu falo X, aí o fulano fala 2X e o outro já tá 3X, isso acontece muito. A gente tem, assim, a gente costuma dizer que a gente escuta muito o paciente, tem que ter essa escuta dele, mas não tem que, a gente tem que filtrar muita coisa que ele fala, porque às vezes ele fala que foi o colega que falou e na verdade ele entendeu daquela forma. Então, o nosso papel de médico na sociedade é explicar para esse paciente da maneira mais acessível o que é. Então, pode acontecer sim dele dizer que foi o médico, foi, mas o entendimento dele é diferente. E eu costumo sempre dizer que o que é óbvio para mim não necessariamente é óbvio para o outro. Então, por isso a gente precisa mesmo explicar. E, infelizmente, acontece de colegas não terem tanta paciência para explicar. Mas vamos lá. Covid-19, SARS-CoV-2, coronavírus. Tem isso daí também, que você me mandou, né? SARS-CoV-2. Aí eu falei, gente, que é isso? Mais um? Essa eu não sabia. Eu vi um meme, né, que fala assim, coronavírus, né? Aí eu, peguei Covid, me sinto intelectual. E aí quando eu falo SARS-CoV-2, eu sou mais intelectual ainda, né? Quando eu vi, eu ri muito. Mas, na verdade, é a mesma coisa. O coronavírus, ele é do vírus, da família dos coronariviridae. Esse é o nome, é difícil de eu falar. E aí ele pegou esse nome. Existem diversos tipos de coronavírus, inclusive coronavírus que infectam cachorro. E aí já até surgiu aí um rebuliço dizendo que a vacina do cachorro servia, né? Mas não, é diferente, é bem diferente. Então, é uma família e dessa família saem alguns tipos de vírus. O Covid-19 é o que infecta o homem. Então, foi dado esse nome para ele. E o nome mais científico ainda chama-se SARS-CoV-2, tá? Porque existem outros tipos de SARS-CoV, né? E aí a gente colocou pro coronavírus o SARS-CoV-2. Então, você tem coronavírus, você tem Covid, você pode ter SARS-CoV-2. É a mesma coisa, não tem diferença. Ah, entendi. Então, quer dizer que... Porque falaram, né, o Covid-19 é da família do coronavírus, que vai se transformar em coronavírus, então não tem nada a ver. O Covid-19 é o tipo de coronavírus que infecta o homem. E aí existem outros coronavírus que infectam animais, e aí existem diversos tipos, né, que infectam... Aí, por exemplo, pode infectar morcego, eu já li que também pode infectar camelo, entendeu? E é específico para a infecção para o homem, é o Covid-19, é o SARS-CoV-2. Ok. Tem uma pergunta, né? Tem, mas antes eu queria fazer uma que eu fiz. Eu já fiz essa nos bastidores, mas eu queria dividir com vocês, porque talvez pode ser uma dúvida aí de você que está em casa. Eu já queria agradecer vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada por estar aí com a gente. Continue mandando aí as suas perguntas. A gente já tem algumas perguntas aqui. Eu já vou começar a fazer as perguntas de vocês, mas antes eu queria fazer uma que eu tenho dúvida também. A gente conversou nos bastidores, mas eu vou fazer ela de novo. Quem pegou o Covid, fica alguma sequela? E qual grau de sequela que fica? A doutora pode tirar essa dúvida? Os pacientes que a gente acha que vai ter sequelas são aqueles pacientes que têm a forma grave do coronavírus. Eu costumo, para exemplificar para os meus pacientes, quando eu converso com eles, que eu digo que tem 4 tipos de pessoas que pegam o coronavírus. Aquelas que pegam o coronavírus de forma assintomática, eu tô positivo, mas eu não tenho nenhum sintoma. Aqueles que pegam a forma leve, aí tem um resfriadinho comum. Aqueles que têm um resfriado mesmo mais intenso, que ficam mais prostrados. E aqueles que têm a forma grave, que são os que precisam ir para a UTI. Então, como eu te expliquei, imagina só, um paciente pegou o coronavírus, vai para o pulmão. Quando ele tem o que a gente chama de tropismo, ele tem uma preferência pelo pulmão. E aí vai para o pulmão, quando chega lá, ele faz uma reação que é uma reação inflamatória. E aí, a partir dali, liberam vários tipos de substâncias que vão fazer a inflamação. E aí faz com que esse pulmão ele fique ruim e precise muitas vezes de intubação ou algum tipo de auxílio para respirar, como a gente tem a VNI, por exemplo, ou máscara, ou até o catéter de O2 para poder fazer a troca de oxigênio. Então, esses pacientes que eles evoluem com forma grave, pelo próprio processo inflamatório, e geralmente são pessoas que já têm algum tipo de doença, como eu falei, diabetes, hipertensão, obesidade,
doenças reumatológicas, elas já têm alguma propensão a ter. Então a gente acha que vai ter sim alguma sequela, porém isso não tem bem característico na literatura para nós. O Covid ele é muito novo, então nós estamos pegando bastante informações e só vamos saber de fato quando ele vai ter uma sequela, quais são as sequelas, o que fazer para melhorar, o que a gente vai fazer para evitar daqui para frente, porque é uma coisa muito nova pra gente ainda. Entendi, bacana. Eu vou fazer a pergunta aqui da Simone. Oi, Si, Deus abençoe, tá aí com a gente. Paz, Si. Deus abençoe mesmo, divulga e compartilha, tá? Ela pergunta assim, na verdade ela fez 2 perguntas, né? Você acredita que esses números divulgados de mortes são reais mesmo? Ou ela colocou assim, seria uma questão política? Essa é a primeira pergunta. A segunda, ela colocou assim, você acha que se tivéssemos tomado as precauções em fevereiro, teríamos menos casos? Oi, Simone. A parte política eu não vou me envolver muito não, porque dá muita confusão, né? Mas, nós sabemos que os casos são subnotificados, temos muitos casos que aparecem, existem famílias que já tiveram todos os sintomas do Covid, mas elas não testaram e melhoraram, então fica subnotificado porque elas não foram para uma unidade de saúde. No começo também a gente não tinha muitos testes para todo mundo, foi até um reboliço, né, que o governo ia liberar 1 milhão, mas só em agosto, aí depois liberou antes, e aí a gente conseguiu novos testes. Então, nesse período sim, algumas pessoas podem já ter contraído o vírus, e aí ficar subnotificado o número de casos. Bem como também o número de mortes. Pode ter acontecido? Pode ter acontecido. Eu não sei, assim, eu não vou entrar nessa parte da teoria da conspiração, em relação à política, em relação a isso, até porque não compete a gente, né? Mas, olhando por esse ângulo que eu expliquei, sim, eu acredito que haja casos subnotificados, sim. E que não sejam tão reais quanto, né? Até porque a velocidade com que o vírus se propaga, com que ele se espalha, com que as pessoas vão morrendo, também não dá tempo da gente notificar tanto. São muitos casos. Então, com certeza, esses números aí podem ser bem maiores, né? Eu assisti uma reportagem até na Globo, no Fantástico, sobre como que fala? O dia a dia de vocês, né? E eu confesso que isso me deixou muito preocupada, muito triste, porque assim, é desgastante para vocês. Eu fico imaginando o psicológico de vocês diante de tanta situação, né? Assim, não sei se você chegou a ver essa reportagem, mas mexeu muito comigo, porque assim, foram 3 mortes seguidas por Covid, né? As pessoas foram morrendo e inclusive teve até uma médica que ela falou assim que ela não ia mais continuar porque ela não estava tendo mais estrutura para aguentar toda aquela pressão. Então eu fiquei muito assim, eu falei assim, nós, né, temos que orar muito por vocês, porque eu acho que está sendo um processo muito difícil, vocês o dia todo tendo que dar notícias como essas, né, e pessoas assim tão novas e perdendo a vida. Então você que está em casa, sempre que você puder, apresente os médicos em oração, porque eles precisam, né? Eles estão ali na linha de frente, muitos deles correndo muitos riscos de contaminação para cuidar de pessoas. Eu sei que é a profissão deles, mas imagine para eles ficar... Tem gente que está dobrando, né? Tem gente que está virando 24 horas, enfim. É um desgaste emocional muito grande. Então, assim, eu fiquei muito comovida quando eu vi essa reportagem. E eu tive uma outra visão sobre vocês. E eu fiquei assim, eu falei assim, tem que ter muito psicológico para lidar com toda essa situação, né? E eu não sei como que você lida com tudo isso todos os dias. Como é para você? Você falando aí, passou um filme assim na cabeça de diversos pacientes, eu não vou chorar. E pacientes assim que estavam conscientes e que estavam com dificuldade para respirar, e aí eu tomei a decisão de entubar, e eu sei que estava grave já, e chegar e dizer para aquela pessoa, vou te entubar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a pessoa assim olhar para ti e dizer assim, faça o que for preciso, eu confio em você, e dizer assim, daqui a 2, 3 dias eu sempre programo pra gente entubar esse paciente, tirar do tubo, né? E te dizer assim, daqui a 3 dias eu te vejo e eu vou te dar um abraço, e eu vou comer um bolo com você na sua casa.
E a maioria desses pacientes eu não consegui ver nos 3 dias porque foram a óbito ou porque me falaram que foi transferido com sinais de gravidade, com piora. E pouquíssimas, assim, eu consegui tirar mesmo. Então, foi uma fase bem complicada. Quando o Covid começou, a pandemia, eu tinha a oportunidade de ficar na minha casa, trabalhando apenas no nível de complexidade baixo, né? Até então, eu não tinha ido muito para UTI. Só que a minha mãe me pediu, né? Não vá, por favor, tenho medo de perder você, eu só tenho você. E eu fiquei ainda, assim, para a parte emocional, pensando neles, assim, poxa, eu tô trazendo para casa vírus, eu tô contaminando a minha casa. Eu me senti, assim, meio que suja, eu não conseguia pisar na minha casa direito. Mas aquilo me chamando, sabe? Eu disse assim, eu não posso ficar aqui de mãos dadas na minha casa, que eu tô numa segurança, vamos botar assim, vendo que tem tantas pessoas lá fora que precisam e o pessoal pedindo, Aldi, vem pra medicina intensiva, vem, a gente já sabe que você é legal, que você trabalha bem, vem com a gente, e eu negando e eu dizendo não. E até o momento que eu comecei a ter crise de ansiedade. Tipo assim, eu tô aqui na minha casa e eu não tô fazendo nada. Como assim eu não tô fazendo nada? E o pessoal, não, você tá fazendo alguma coisa. Eu disse, não, eu não tô fazendo. Eu preciso ir pra frente, eu preciso botar a mão na massa. Eu quero viver isso, eu quero aprender, eu quero poder ajudar, né? E eu fui. E foi quando eu me senti feliz. E eu falei pra minha mãe, a minha mãe também é bem religiosa, e ela com medo, né? E eu falei pra ela assim, mãe, qual é o Deus que tu acredita? Aí ela me olhou assim, ela disse, num Deus que é vivo. Eu disse, então, se a gente acredita num Deus vivo, por que não você não pode fazer a sua parte orando por essas pessoas, orando por mim, para que Deus me dê sabedoria, me dê conhecimento, me dê saúde para estar ali? Porque eu não vou conseguir ficar aqui. Aqui eu vou ficar doente. Lá eu acho que não. Tanto que a gente tem todo esse tempo de pandemia, eu não sentia uma dor de cabeça, né? E a minha mãe sempre fala, eu oro muito, eu oro bastante. Eu também tenho essa prática, né, de orar, de ler bastante a Bíblia. E toda vez que eu vou entubar um paciente, toda vez que eu pego um paciente grave, toda vez que eu pego um paciente que eu tenho que manejar, o pessoal já me conhece lá no hospital como, lá vem a doutora que ora. Porque antes eu oro, eu entrego essa pessoa na mão de Deus, eu peço para que... Eu sou um instrumento, eu não sou nada. Amém. Eu não sou absolutamente nada. Eu sempre falo pro Danilo, né? E eu entrego essa pessoa na mão de Deus e digo que se Deus tem propósitos para essa pessoa, se Deus tem alguma coisa que eu possa ajudar e ali ser instrumento para que essa pessoa venha a voltar para a sociedade, para a família dela, que Ele me use. Assim, dos graves, muitos já saíram, eu não tive a oportunidade de estar presente, muitos também se foram, né? Eu já tive a oportunidade de estar no corredor e aplaudir, vai lá, que legal, que bom, e receber vídeo, e receber notícia, a gente dá o telefone, nessas horas a gente esquece, assim, muitas coisas, e recebe um muito obrigado, e eu falo pro Danilo que não tem nada, não é dinheiro, não tem nada mais recompensador do que um paciente chegar para você e dizer assim, muito obrigada, doutora. É gratificante, né? Que você está fazendo o seu trabalho e você vê a pessoa saindo feliz dali, a família, é muito gratificante isso. Essa parte compensa todo o cansaço. Eu já entrei num plantão quinta de dia e saí segunda no outro dia, entendeu? Então, assim, sem comer, sem dormir direito, né? Aí dá dor de cabeça. As camas onde a gente dorme são camas muito desconfortáveis, então ficamos muito, o que a gente chama de quebrado, ficamos muito ruins, cansados, mas a recompensa é muito boa e é maravilhosa. Eu mandei mensagem para você domingo, ela me respondeu ontem e falou, tô chegando hoje em casa. Eu falei, gente... Vocês imaginam, gente? Então, assim, você que tiver a oportunidade aí, que tá assistindo a gente, orem pelos médicos, porque a fase que eles estão passando, eu acho que deve ser uma fase, acho que é a fase que mais está demandando para eles esse ano. Eu acho que eles nunca trabalharam tanto como vocês estão trabalhando agora, a gente né? tem que interceder muito, porque além desse novo vírus, tem as outras, né? As outras enfermidades. As outras questões. Então, assim, realmente é algo muito, assim, que mexe muito e que demanda muito trabalho de vocês. Então, vocês estão realmente de parabéns. Deus abençoe vocês muito. Tá chovendo de pergunta, Lu. O que a gente faz? Faz pergunta? Tem a da Simone, que segunda, da precaução, né? De fevereiro, né? Você acha que se tivesse tomado as precauções em fevereiro, teria menos casos? Boa.
Tá valendo. Eu tenho um aplicativo que ele mostra os casos no mundo, né? E eu sempre clico pra ver o do Brasil, aí eu vejo os Estados Unidos, vejo todos. E uma ilhazinha me chamou muita atenção, Nova Zelândia. Eu disse, nossa, Nova Zelândia teve assim... Na época que eu vi 2, 3 casos, eu disse, e nenhum grave, só casos leves. Eu fiquei, por que será que a Nova Zelândia não tem tantos casos e a gente tem? Vamos lá, fui caçar. E quando começou a pandemia do coronavírus, o governo da Nova Zelândia, ele decretou lockdown. Não tinha nem casos ainda específicos lá e confirmados. Ele decretou lockdown, ele começou a distribuir testes, né? Começou a testar as pessoas, mesmo a fazer as medidas de precaução. E aí, a partir daí, ele começou a isolar os casos. Então, ele fez o isolamento e é um país que funcionou de forma extremamente efetiva com o isolamento. Então, tipo, tá, é uma ilha menor em dimensões, em quantidade de pessoas, mas se você pega isso de uma ilha e reproduz num país maior, sim, com certeza. Eu acho que não é nem desde fevereiro, tá? Eu acho que tá acontecendo uma epidemia, que era o que tava na China. Porque começou né? ano passado, né? Então, Dezembro. aqui no Brasil eles falaram que começaram a gente teve o primeiro caso em janeiro, Em janeiro, né? caso. Em janeiro. Mas desconfia-se que foi por volta de dezembro. Tem algumas pessoas que falam que foi janeiro. Não tá bem certo. Mas aí nós tivemos o carnaval, nós tivemos várias coisas que ainda estavam liberados. E depois do carnaval foram que os casos começaram a surgir. Então, realmente, se tivesse feito um isolamento prévio, tivesse seguido um pouquinho da ideia da Nova Zelândia, sim, os casos seriam menores, o número de mortes seriam menores, o estresse que todos nós estamos passando hoje em dia, sim, seria menor, com certeza. Tanto que assim, eu acho que se tivesse decretado o lockdown, igual você falou, não teria esse prejuízo que nós tivemos nesses 90 dias, que ficamos nessa quarentena, que foi uma quarentena estendida e vai se estendendo, foi pior, né? Se tivesse já fechado tudo de uma vez, vamos fechar. E aproveitando que a Lu falou, o uso da máscara. Até a Simone colocou aqui. Isso. Se a gente já tivesse usado ela lá no começo, será que a gente também teria prevenido muita coisa já ou não? No começo, quando foi decretado a pandemia mesmo, que a gente já teve os casos aqui maiores, sim, o uso da máscara já teria, sim, prevenido bastante coisa. Só vou fazer um parêntese em relação ao lockdown e tal. É fácil falar, né? Mas a realidade dos países são diferentes, inclusive realidades do país como o Brasil, que é um país que tem muita favela. A Nova Zelândia não é um país que tem tantas favelas, que tem dentro de uma casa 10 pessoas vivendo 3, 4 famílias. Então, tem que contar com isso também, né? Então, não adianta só eu dizer que vou fazer o isolamento e deixar essas pessoas passarem fome. Ou uma pessoa sai para trabalhar e vai contaminar os 10. Então, a realidade é bem diferente. É uma coisa que precisava ser bem estudada. Então, fechando parênteses, é fácil falar de lockdown, mas a gente tem que ver a realidade de cada país. Em relação à máscara, sim. Poderia sim no começo, é uma forma, tanto que é uma das formas que a gente tem de prevenção atualmente. Mas as principais medidas mesmo mãozinhas. Eu digo que, tem vacina? Tem. A vacina é a sua mãozinha. É o seu bom senso de você lavar suas mãos, de você ter uma etiqueta respiratória que nós chamamos, né? O que se trata etiqueta respiratória? Se você vai espirrar, você não vai espirrar em cima do outro. Você não vai espirrar para a gotícula aí. Você vai usar um pano, você vai usar o bracinho, você vai tentar conter essas gotículas, né? É você ter cuidado com esse próximo. Então, você precisa ter uma etiqueta respiratória também. Então, não é só a máscara. É todo o cuidado de higiene que você pode ter. Pode fazer mais perguntas? Pode sim. Eu vou começar, pessoal, fazendo as perguntas de vocês. Está chegando bastante pergunta aqui. Eu vou começar a fazer elas agora, para a gente ganhando tempo e depois a gente faz as nossas aqui, tá? O nome é Jo versus a irmã Cássia. Irmã Cássia. É a irmã eu tô seguindo Cássia. o que o Anderson me mandou. Uhum. Ah, irmã Cássia? Irmã Cássia. Tá. Pai ser irmã Cássia, pai ser irmão Jó, Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite para vocês, paz do Senhor. Tá perguntando assim, irmã Cássia. Em relação à volta às aulas em setembro, você acha que pode ser um risco para as crianças? Aí ela colocou, na de baixo, ela colocou que risco, sim, sabe que tem. Mas se pode aumentar muito esse risco. Isso, na verdade, é uma análise epidemiológica que a gente fala, né?
quanto que de caso nós temos, quanto que a curva de crescimento da infecção pelo coronavírus está crescendo. Da última vez que eu vi, nós estávamos com a curva estagnada, não estava crescendo muito. E eu já vi que hoje eu recebi uma notificação da USP, que a USP abriu várias UTIs, né? Eu até fiquei com medo, porque me convidaram também. Eu disse, meu Deus, calma, vamos com calma. Aí você não vai mesmo pra casa. Você não vive Aí eu mais. disse, não dá pra viver, calma, eu sou só uma. E eu fui visitar, é bem legal as UTIs que abriram. E hoje eu recebi uma notificação de um amigo que faz residência lá em ortopedia. E ele me passou que algumas UTIs já estão sendo fechadas porque não está tendo tanta demanda. Então, será que até setembro nós não vamos ter tantas demandas? Vamos conseguir? Então, é uma coisa que a gente tem que avaliar. A previsão é setembro, né? E aí, chegar lá próximo, vai ter toda uma avaliação do estudo epidemiológico, vai ver como é que está a situação atual, para aos poucos nós voltarmos à normalidade. Então, pode haver um risco? Sim, pode haver um risco, né? Mas a gente precisa avaliar bem a situação no momento que isso for acontecer. Eu não consigo dar certezas agora, porque, como eu falei, é uma coisa muito nova pra gente. Então, certezas é difícil de dar. Sim. Como eu trabalho na escola, a gente está muito preocupado em relação a isso. Porque com a volta das aulas, as crianças, é complicado você falar para a criança que ela tem que ficar o dia todo com a máscara no rosto. E ela, assim, ela vai conviver com as outras coleguinhas, ela não vai ter um distanciamento. Então, realmente, é muito preocupante. A gente está trabalhando até o psicológico dos professores, porque eles estão, assim, com o psicológico muito abalado, pensando já realmente na volta, porque a gente se preocupa, né? Se preocupa demais com isso. O Wagner tá lá na Paulista, tá trabalhando, falou que tá assistindo Wagner, de lá. Compartilha, Wagner, divulga aí, tá? Ele mandou uma pergunta. Pode ler? Pode, até a doutora tá falando sobre a curva, eu acho que entra na pergunta dele. A curva epidemiológica? Isso, está em ascensão ainda ou já estamos perto do fim? O seu achatamento, é assim que fala? Do seu controle, ainda é um desafio para a medicina atual? Ainda é um desafio, sim. O achatamento da curva, ela vai depender muito das medidas que nós já falamos, né? De higiene, uso de máscara, liberação ou não liberação de mercado. Aos poucos estão liberando com determinadas medidas restritivas, né? Com determinados cuidados para poder ver se essa curva não aumenta. Atualmente a curva ela está achatada. Pelos estudos de toda a epidemia, por exemplo, gripe espanhola, dentre outras, a curva, a curva epidemiológica, ela tem um pico. Então, ela não vai sempre crescer. Ela vai chegar aqui um momento que o número máximo de pessoas já foi infectado, e aí ela vai começar a cair. Só que quando ela começar a cair, não significa que não tem pessoas sendo infectadas. Tem pessoas sendo infectadas, só que não num número tão alto. Então, ainda é um desafio, sim. Nós ainda estamos tomando medidas para controle. Ainda é uma questão grave de saúde pública. A gente tem medo que o SUS ele não consiga comportar tanto, mas aos poucos, com medidas restritivas, com cuidados, a gente vai tentar voltar à normalidade, como alguns países também estão voltando, e vai verificar. Se houver uma segunda onda, que pode acontecer, como aconteceu na gripe espanhola, aí as medidas serão diferentes, e a gente vai pensando já em estratégias. Mas se houver uma segunda onda, nós já temos a estratégia da primeira, então é mais fácil de conter, de lidar e de saber como é que a gente vai fazer um plano para isso, né? Porque foi muito assim, pegou todo mundo de supetão, né? Assim, então agora, se houver, espero que não, Deus abençoe que não tenha uma segunda onda, mas se tiver, vocês já estão um pouco mais preparados, né? Espero que se tiver seja mais amena, mas na verdade eu quero que não tenha, porque eu não tenho mais energia não para todo plantão. Não, psicológico ainda tem, mas energia que me falta ainda um pouco. Tem mais perguntas aqui. A Celcina, irmã Celcina, paz, minha querida, um beijo. Ela tá perguntando assim. Antes, a irmã Celcina, ela teve, tá? Ela teve. Ela foi confirmada? Foi confirmado e agora ela já, graças a Deus, ela já está bem. Deu negativo o novo teste. Ela pergunta assim: quem tomou a cloroquina mais para frente corre risco mais tarde? Tem algum risco, alguma coisa assim?
a cloroquina, o risco maior dela é no momento que a gente está tomando, né? Porque ela pode fazer alguns tipos de arritmia cardíaca e aí, dessa forma, evoluir com parada cardiorrespiratória e óbito. Após, o uso da cloroquina ele é um uso bem definido. A gente já usa em pessoas que têm doenças reumatológicas, então já é bastante definido isso pra gente, então não é um medo que a gente tem. Para quem tomou a cloroquina vai ter algum outro problema. Até porque, se houver algum problema, nós já temos o uso da cloroquina em outras pessoas. E, no geral, a gente não tem tanto problema, não. É só durante o uso que a gente fica com um pouquinho de medo. Eu vou aproveitar como eu falei da Manceucina, que ela teve já, né? Fazer aquela pergunta que eu fiz para você no começo. Quem já contraiu, ele não contrai mais, mas ele transmite. Tá, vamos lá. Quem já contraiu, a ideia é que essa pessoa já tenha uma imunidade. Essa imunidade, a gente ainda está tentando entender se ela é uma imunidade persistente, se ela vai ficar para o resto da vida ou se não. Né? Isso aí a gente sabe através de sorologias. Algumas pessoas têm as sorologias, que no caso seria IgG, que seria uma molécula que a gente tem de imunidade positiva, então tá legal. E o IgM significa uma molécula que indica que a doença está ativa, né? E aí, com o tempo, acredita-se, até onde eu estava lendo nos últimos estudos ontem, por sinal, fica um nível até 3 meses dessas moléculas de imunoglobulinas, que a gente chama, para proteção, e depois esse índice decai. Acredita-se que, como acontece com todo o sistema imune, para todo tipo de doença, praticamente, eu tenho uma memóriazinha ali. E quando eu pegar aquilo, o meu sistema imune ele vai dizer, opa, vou produzir para eu poder fazer o combate. Então, estamos aí nessa expectativa. Mas os estudos ainda não são tão eficazes, não temos estudos tão comprobatórios disso. Estamos esperando. Tá, quem pegou pode transmitir? Após os 14 dias que a gente faz da quarentena, que a gente isola a pessoa, acreditamos que a pessoa não transmite mais, tá? Mas aquilo que a gente estava conversando, né? Ela pode não transmitir através da gotícula, através do espirro dela, mas ela vai transmitir, ela pode sim contaminar outras pessoas através das mãozinhas. Então você teve, e aí eu tô agora com Covid, você não vai pegar. Mas se eu espirrei, se eu peguei no seu celular, você pegou no seu celular, você chegou, botou em cima da sua mesa, você tocou sua mesa, aí vem a sua vovozinha e pega, o que vai acontecer? Ela vai contrair. Então, eu contaminei de forma indireta. Então, sim, por isso cuidado. Quem já teve, não é pra sair fazendo festa, tá tudo bem, maravilhoso, não vou usar máscara, não vou achar lavar as assim, mãos. Agora eu posso tudo. Não pega, mas transmite. Mas você pode transmitir. Então, as mesmas medidas de higiene com as mãos, uso de máscara, tá valendo pra todo mundo. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa, porque senão você vai contaminar outras pessoas que são inocentes, que não têm culpa também, né? Então você tem que tomar esse cuidado aí. Tá. Tem mais perguntas aqui. Eu vou fazer. A Simone também perguntou por que os pacientes têm uma piora tão rápida. Simone. Então, é o meu desafio na UTI quando eu pego e hoje, por exemplo, os familiares chegaram e eu fui passar o boletim médico pro paciente e o paciente pros familiares e o paciente, eu digo, o paciente tá bem, tá, mas assim, o caso dele é grave, só que ele tá estável também. E aí no outro dia os parentes vêm e eu disse assim, tive que entubar seu paciente. Eu, tipo, mas como assim? Ele tava relativamente bem, porém grave, né? E ele evoluiu rapidamente para tubo. Tudo depende da resposta do sistema imunológico, de como esse vírus vai se comportar no corpo, de como ele vai infectar. Então, às vezes a pessoa pode ter uma melhora significativa e outras não. Elas vão ter uma piora mesmo, que muitas vezes precisa ser entubado, precisa ir para uma ajuda maior. E muitas vezes está relacionado com a própria questão de coagulação, que o vírus ele interfere bastante. Tem a ver com a idade, tem a ver com a obesidade, tem a ver com as doenças que essa pessoa já tem. Então, tudo está muito correlacionado. Então, muitas pessoas, sim, dentro da UTI, até mesmo dentro de casa, tem uma piora maior. Eu falo para minha mãe que a grande jogada do Covid é você fortalecer seu sistema imune. E isso tem através de atividade física, você pode fazer em casa, calma, dá pra fazer em casa, que eu faço, ok? Não é pra sair por aí correndo. Através de uma boa alimentação, tá?
eu vou suplementar com vitamina B, vou fazer polivitamínico. Ajuda. Aquelas Mal não vitamina faz. C que compra na farmácia. Mal não faz, ajuda sim, ajuda. Mas você tem que ter uma boa alimentação, você tem que cuidar da sua saúde. Eu acho que a pandemia vem tocar nisso, né? De você se cuidar, de você ter uma boa alimentação, de você fazer prática de atividade física. Então, tudo isso é muito importante, porque aí você consegue fortalecer seu sistema imune. Bacana. A Tati esteve aqui com a gente numa das quarta-feiras. Tati, um grande beijo. A Tati é nossa biomédica daqui, da igreja. Ela trouxe bastante coisas referente à vacina, muito legal. Para quem não assistiu, procura aí, nós temos no YouTube, tá todas as nossas lives de quarta-feira, então procura aí o programa que a Tati teve aqui, que também foi muito bacana, a gente tocou muito no assunto na questão da vacina. Ela pergunta assim: a perda de olfato e paladar são considerados sintomas do Covid-19, mas temos muitos que tiveram esses sintomas, fizeram teste e o mesmo deu negativo. O que pode acontecer nesses casos? Não necessariamente a perda do paladar e do olfato, eles são sintomas de Covid, né? Os sintomas de Covid, no geral, são febre, associado perda de paladar, perda de olfato, diarreia, dor de cabeça, dor no corpo. A própria sinusite, por si só, ela pode fazer com que você perca o paladar. Não, então, foi isso. Depois você vai continuar, mas então, assim, eu tenho sinusite, né? Igual eu estava te falando hoje ela atacou que eu tô aqui à base de medicamento e eu perco o paladar. Então, não necessariamente é coronavírus. Aí, por isso, você pode testar e você tá com uma sinusite. E aí, confunde. Ou então, até a própria gripe comum, que dá, o resfriado comum, ele também pode ir com uma perda de paladar e ele dá os sintomas muito parecidos com o do Covid. Aí que tá, o Covid ele é muito parecido com muitas doenças que a gente tem no nosso meio. Então, pode confundir. A pessoa pode estar com dengue, dor no corpo, febre, vai lá, testa para Covid e deu negativo. Mas se você testar para dengue, pode dar dengue. Pode estar com a sinusite, você lá testa para Covid e deu negativo. Ela está com os sintomas da sinusite. Então, é assim, não existe um sintoma que a gente chama na medicina de patognomônico, ou seja, olha, tem perda de paladar, com certeza é Covid. Não. Tem perda de paladar? Pode ser Covid. Tem dor de cabeça? Pode ser Covid. Tem febre? Pode ser Covid. Entendeu? E quem perdeu aí, eu fiz essa pergunta para ela aí nos bastidores, mas eu vou fazer aqui para vocês também terem conhecimento. A pessoa perdeu o paladar, perdeu o olfato, só que assim, eu acredito, eu tive esses sintomas, né? Só que o meu paladar e o meu olfato, eles voltaram em torno de, se eu não me engano, uns 40 dias, mais ou menos. Só que eu tenho casos na família que o paladar voltou, mas o olfato ainda não. Existe um tempo para o paladar e o olfato voltar? Alguns colegas, algumas literaturas colocam, depois dos 14 dias, depois dos 30, mas assim, falando com o seu caso, eu já tive paciente com Covid, 45 dias depois ainda não tinha nem olfato nem paladar. Eu tenho uma técnica de enfermagem que trabalha comigo, que ela já teve o Covid também, tem 30 dias, e agora que está começando a voltar aos poucos. Então, a gente não tem um parâmetro tão certo. O que a gente sabe é que a maioria das pessoas recuperam o olfato, recuperam o paladar, mas a gente não tem... 14 dias vai com certeza, 30 dias vai com certeza. Isso eu acho que varia muito de paciente para paciente. Então, depende da resposta, depende da recuperação, mas pode acontecer. Existe alguma técnica para ir voltando ou... sei lá, algum exercício, alguma coisa. Na literatura, a gente não tem uma técnica, um exercício, né? Mas lá com a minha técnica de enfermagem, eu falei pra ela, vamos começar a cheirar coisas mais fortes? Um limão, um café, vamos começar a provar coisas que são mais fortes pra você ver se você treina esse seu paladar, pra ver se realmente volta. E aí ela chegou comigo e disse, olha, doutora, tem uma semana que eu cheiro café, que eu chupo um limão, que eu pego uma coisa mais forte e eu tô começando a voltar aos poucos. Entendeu? Ela disse assim, que saudade que eu tenho do cheiro do café da minha mãe. E um dia desse eu voltei e a minha mãe estava fazendo café. E aí, um pouquinho, lá no fundo, doutor, eu comecei a sentir. Então, ela começou a fazer isso. Mas não é uma coisa que eu falo assim, que foi da minha cabeça. Que eu disse pra ela, vamos lá, vamos fazer, vamos ver se dá certo. E deu certo, mas não tenho nada, assim, científico mesmo. Científico.
Tá bom, vamos lá para mais perguntas. Gente, Deus abençoe vocês que estão aí. Muito Deixa obrigada. só sobre aquela. Você falou sobre quem já contraiu. Quer dizer, a pessoa teve os sintomas, só que não fez o teste. Doutora, tem como fazer o teste depois? Por exemplo, eu não fiz o teste, eu não sei se eu tive realmente. Tem como fazer? Desculpa. Não imagina. Repete a pergunta, por favor. É assim, quem teve todos os sintomas, né? Teve febre, teve dor de cabeça, perda de olfato, de paladar, só que não foi no médico. Porque assim, muitos falam, não vou porque eu tô com medo de repente piorar. Aí não foi. Então não sabe se realmente teve corona. Depois passou tudo isso, melhorou. Tem um teste para fazer? Tem algumas pessoas que fazem a sorologia, né? Que eu te falei, que eu expliquei sobre o IgM e IgG. E algumas pessoas, se derem, por exemplo, IgG positivo e IgM negativo, significa que já tiveram a infecção. Então, tá tudo bem, nem sentiram. Eu tive um caso bem interessante de um paciente que chegou para mim e disse assim: ai, doutora, eu fiz o teste porque eu queria fazer e, assim, não tô sentindo nada. Trouxe o teste pra senhora ler porque eu não entendi nada. Falei, tá bom, sente aqui, vamos lá. Você tá sentindo alguma coisa? Dor de cabeça? Febre? Disse, não, doutora, eu não sinto nada. Mas eu fiz o teste e trouxe pra você ver. E ele tava com o IgM positivo, ou seja, ele tava com a doença, um IgG negativo, mas ele não sentia nada. Ele tava passando pela doença ainda, mas não tinha nenhum sintoma. Pode acontecer. Então, geralmente é a sorologia mesmo que a gente faz. E faz o teste pra saber desse IgM e IgG. E aí pode ser que dê falso negativo ou falso positivo, mas isso aí tem que ser avaliado bem, tem que procurar um médico para fazer uma leitura melhor, entender a situação. Eu tive um episódio de uma funcionária minha que a mãe dela fez bem no comecinho, só que não tinha dado, tinha dado o HN1. E aí depois que ela fez um segundo teste, que aí foi comprovado que era o corona. Tem esses picos de diferença? Tem sim. Quando a gente testa o paciente para COVID, a gente testa também HN1. Porque são doenças muito parecidas, muito similares e com uma letalidade também, com um índice de morte também bem alto, né? O HN1 mata também bastante. Então, pode acontecer. Na minha UTI tem paciente que tem tanto o H1N1 quanto o COVID. Duas doenças. Juntas. Se contaminou. Gente. Porque a gente vive um período de endemia, ou seja, no local que a gente vive em São Paulo, tem muito surto. É um momento que tem muito surto de H1N1, de dengue. Então, o Covid ele veio casar com essas doenças e confundir a gente também no diagnóstico. Então, por isso muitas vezes alguns colegas erram o diagnóstico. Não, diz dengue. Quando você vê é Covid, né? Mas pode acontecer dele ter dengue e Covid junto. Pode acontecer dele ter H1N1 e Covid juntos. Acontece na minha UTI, são os casos mais graves, né? Nossa, não sabia. Eu achei que no começo, porque era tudo muito novo para tudo, né? Ainda né? Como a doutora falou. Mas que tinha acontecido, sei lá, alguma confusão, alguma coisa assim. Não que teria a possibilidade de ter as duas juntas, não sabia. Não, pode sim. Vamos lá, vou fazer mais uma pergunta aqui. A Denise, oi Denise, tudo bem? Acho que a gente comentou já. Ela colocou assim: em janeiro já existia casos do coronavírus. Sim, já existia. Se eu não me engano, a mídia começou a divulgar em janeiro, mas ela se estendeu aí já no meio de fevereiro. Então a gente já tinha casos referente a isso. Aí a Simone perguntou aqui também: sou do grupo de risco, tenho asma, mas não posso ficar em casa, trabalho. Aconselha a usar duas máscaras, protetor facial, luvas, ou é exagero? Uou. Tá, vamos lá. Tem umas diferencinhas, tá? Em relação ao uso de máscara de pano, a máscara cirúrgica, N95, PPF4 e o protetor, né, que é o Face Shield. A máscara de pano ela não é tão eficaz quanto as máscaras cirúrgicas. Mas houve um tempo que não se achava, né? Pra vocês terem uma ideia, eu não conseguia achar nem para minha prática clínica. Dentro do hospital estava faltando e a gente
mesmo pegava muito assim, racionava mesmo. Então, foi que o Ministério da Saúde liberou as máscaras de pano. Elas não são tão eficazes e protetoras, tá? A máscara de pano ela é importante para a população. Mas, assim, você tá usando a máscara de pano 3 horas. Ela já perde a eficácia dela. Então, o ideal é que você use até, no máximo, 3 horas. Você troque ela, porque quando você fala, você respira, você libera o ar. E o ar é úmido e a máscara vai ficando úmida. E aí, pode ser que você contraia ou até mesmo você passe para outra pessoa quando você espirra. Se você estiver espirrando muito, tossindo muito, também é importante trocar. Tirou essa máscara de pano, colocou dentro de um saquinho de papel ou um saquinho de plástico. Quando chegar em casa, você vai pegar, vai lavar direitinho, tá? Então, vamos fazer essa diferença. A máscara cirúrgica, que é a máscara que eu acho que... Danilo, me empresta a tua máscara. Tem muitas perguntas que estão chegando. Às vezes acontece da gente não conseguir fazer a sua pergunta porque ela vai subindo. E aí a gente não consegue voltar. Acho que teve algumas perguntas que passaram e a gente não conseguiu fazer. O Anderson tá me mandando mas aqui. teve algumas que passou. Uhum. O Anderson tá mandando aqui também, mas teve algumas que não deu tempo. É muita coisa. Mas assim... Então, mas a gente vai, na medida do possível, vai respondendo, tirando as dúvidas de vocês. Essa é a máscara cirúrgica, o Danilo não usou, tá? Eu peguei lá do meu carro, dei pra ele. Ele ainda não colocou no rosto, eu vou pegar. Tá? Esse é um tipo de máscara cirúrgica, ok? Beleza. E aí, essa máscara, ela tem já uma proteção por um tempo maior. Então, o que eu recomendaria, assim, para pessoas que têm um grupo de risco, eu preferiria que elas usassem a máscara cirúrgica, que já tem uma proteção por um tempo maior, não precisa estar trocando tantas vezes, tá? E a proteção ocular, ela é importante também. Se o meio que ela trabalha for um meio em que ela convive muito com pessoas infectadas como o meu, né, que eu tenho que usar a máscara, tenho que usar o face shield, tudo isso, sim, eu não diria que é um exagero não, tá? Até estava conversando com um colega meu um dia desse, ele disse, Aldi, acho exagero. Eu disse, não, eu acho que é uma proteção. Diante das pessoas que têm o risco mesmo de ter a infecção e ter a piora, eu não vejo como exagero, eu acho com proteção, né? O exagero é você ter um problema psicológico, ficar muito nervoso, ansioso por conta disso. Aí já é um exagero maior, mas você tem que se proteger. Então, para pessoas que têm já doenças crônicas, que convivem, precisam trabalhar, convivem com pessoas, com o público em geral, usar as máscaras cirúrgicas eu acho mais adequada. Se não, trocar a máscara de pano pelo menos de 2 em 2 horas, que é o que quando a minha mãe, por exemplo, precisa passar o dia fora, eu recomendo para ela. Ela é diabética, hipertensa, obesinha também, né, que nem eu. E aí eu sempre falo para ela também. E tomar cuidado com a higiene da mão. Se você tá na rua, colocar álcool. A primeira torneira, a primeira pia com sabão que você achar, você vai lavar a sua mão. Porque, querendo ou não, se você passar só o álcool ali, também acumula sujeira. E sempre se policiar de não levar a mão pro rosto, não levar a mão pro olho. É importante. Isso é uma rotina que a gente teve que aprender, né? Eu costumo que eu ainda tenho muita dificuldade. Às vezes eu esqueço de colocar a mão no rosto, né? Então, a hora que eu cheguei aqui, meu olho começou a coçar. Eu lembrei, eu não higienizei minha mão. Aí eu fui higienizar minha mão para depois Mas assim, é um hábito que a gente precisa criar porque agora faz parte da nossa rotina, faz parte da nossa vida. Então, a gente precisa se adaptar à nossa nova realidade, né? Eu vou fazer aqui mais uma pergunta. Deixa eu me achar aqui, que eu acho que eu já me perdi. Eu vou fazer da Tati enquanto isso, tá? Não sei se seria dela. Não, é da Cirlei. A Cirlei fez 2. Tá, a Tati perguntou assim. A tomografia computadorizada tem sido muito utilizada para o diagnóstico e comprovação do COVID? É uma pergunta. Se tem sido, né? Tem sido feita mais TC ou teste RT-PCR? Boa, garota. A tomografia a gente reserva para aqueles pacientes que já têm sinal de gravidade mesmo. Eu uso bastante, eu dou o diagnóstico radiológico logo de cara. Quando eu vejo uma tomografia, eu já digo, é COVID. Aí a pessoa, como você sabe? Eu disse, não,
calma, vamos internar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, procura e faz o teste. Então, tipo, na verdade, assim, o PCR ele tem sido mais usado porque a gente tem já conseguido fazer em larga escala para outras pessoas. Dentro do ambiente de hospitalar, UTI, de uma forma mais intensiva, nós usamos os dois. Mas o meu teste, ele demora. Né? Agora tem um teste rápido que sai na hora, que dá pra gente saber. Mas mesmo assim, a gente ainda pede o swab, que é da orofaringe, né? Pra poder saber. Então, ele demora um pouquinho pra vir. E aí, eu já jogo aquele paciente lá na tomografia, coloco ele e já olho, porque a lesão, que é o padrão em vidro fosco, que a gente chama da tomografia, e como ela se comporta, que ela é mais posterior no pulmão inferior, que ele pega mais a parte inferior do pulmão, claro, pode pegar outras partes também, ela já me dá um padrão radiológico interessante de eu interrogar a Covid. Eu não posso dizer é Covid, mas assim, as chances de ser Covid são bem grandes, e aí eu só espero o teste, o PCR, no caso, para eu dar o diagnóstico assim definitivo, é Covid. E aí isso também, até se a pessoa vier a óbito, eu posso colocar que o óbito foi por Covid, porque eu tenho o teste e a tomografia me comprovando. Se eu tivesse só a tomografia sem o teste, eu não posso colocar que é Covid. Pode ser suspeita. Outra doença respiratória, né? Entendi. A Cilei, uma das perguntas da Cilei, a doutora acabou de responder, que ela está perguntando sobre o uso da máscara, né? Se nós estamos seguros. Ela acabou de responder aí, Cilei, a sua pergunta. Ela também pergunta se que dizem que esse vírus chegou em setembro. Acho que aqui no Brasil não, né? Olha, alguns dizem que sim, outros que não. Eu ainda não tive coragem de testar minha mamãezinha, levar ela pro hospital e testar. Mas eu fiz aniversário dia 2 de novembro. Em seguida, aí a minha mãe tomou um banho de piscina comigo. Aí eu convidei mais pessoas, ainda não era pandemia no Brasil, podia convidar. Convidei amigos muito próximos. E no mesmo dia, minha mãe começou a evoluir com os sintomas. Perdeu o olfato, ficou meio assim. Aí eu disse, opa. E aí eu fui. Assim, a mamãe ela não vai ao médico, né? Que ela tem a médica em casa. Então, eu peguei e disse, não, vou tratar. Tratei com azitromicina. Comecei a fazer a parte imunológica dela funcionar melhor. Fiz todas as medidas que a gente já faz pro Covid pra ela. Dei um oseltamivir. Olha, vamos lá. E a minha mãe fez o ciclo certinho dos 14 dias. Eu disse, mãe, eu vou te testar. Mas eu não tenho coragem de tirar minha mãe de casa, tão protegidinha agora, vai que não tem, e vai pro laboratório. Então, tipo, pelo exemplo da minha mãe, eu acho assim, eu acho que foi também, que ela fez o ciclo certinho. Ela ficou com falta de ar, ela entrou com desconforto respiratório, teve uma hora que eu disse assim, vou pro hospital. Botei a saturação, olhei e disse, ai meu Deus do céu. Aí eu comecei a entrar com a dexametasona para ela, e ter conhecimento médico, né? Não faço em casa. E aí ela fez a melhora. E foi bem legal. Só que ela teve uma piora bem, bem bonita mesmo. 5 dias ela teve febre. No 5º dia ela teve uma piora bem grande, com a falta de ar, com febrão, tosse, ficou muito ruim. Depois ela começou a melhorar. No 14º dia ela já estava mais ou menos. Mas ela ainda passou assim, acho que uns 28 dias ruinzinha. Então, não sei. Sabe? Vamos se dizer que talvez. Talvez. Né? É bom deixar bem assim colocado, doutora, que não se medique em casa, né? Não se medique em casa. Gente, saiu a questão do estudo do corticoide aí, mas o corticoide que a gente usa aí, que deu como um bom tratamento, é para paciente que está grave, é o paciente da medicina intensiva, tem uma resposta. Não é para você tomar corticoide em casa, eu tive a gripe, eu tenho os sintomas leves do Covid, eu vou tomar, vou ficar bem. Não, porque você pode gerar outras doenças extremamente graves e que matam. E às vezes eu digo que o pânico numa pandemia pode matar muito mais que a pandemia. Entendeu? Verdade. A gente até falou em outras, né, sobre ansiedade, que nas outras lives, muita gente teve crises de ansiedade, muitos foram parar no hospital por causa disso, e assim, realmente, esse medo que as pessoas estavam, e não pode perder, né, tem que continuar para também não abrir geral, né, esse medo estava causando muito pânico, né? As pessoas se matando. Então, assim, é perigoso também tudo isso, né? Quem tá normal nessa pandemia? Eu não tô. Não, ninguém. Eu não estou. Ninguém tá normal. Agora eu tô mais ou menos, mas no começo eu também tive. Eu tive ansiedade, eu tive medo. Eu saí de casa, eu
transportei meus pais para um sítio, deixei lá uma semana. Minha mãe teve crise de ansiedade, pico hipertensivo, voltou, aí vai pro... Eu disse, não, aí vou ter que deixar comigo agora porque não vai dar. Aí se acalmou. Então, quem tá normal? Né, eu tenho um paciente na UTI que pegou o Covid, a forma leve, entrou em desespero e tentou suicídio. E foi pra UTI não pelo Covid, mas pelo suicídio. Eu tenho muitos. Nossa, é triste, né? Minha prima mandou aqui uma pergunta, a Neguinha, ela também esteve aqui com a gente. Ero, um beijo, né? Deus abençoe. Eronilde. Ela mandou aqui, quando a pessoa foi atestada com Covid, quanto tempo ela pode transmitir para outra pessoa? 15 dias ou pode ultrapassar esse período? O Ministério da Saúde ele deixa isso bem definido e alguns países também, que são os 14 dias, né? A gente dá o atestado de 14 dias para essa pessoa ficar em quarentena, dá todas as orientações de uso de máscara, enfim, tudo que a gente já falou. E após os 14 dias ela faz uma reavaliação clínica e aí a gente vai ver se essa pessoa tem condições clínicas para que ela possa retornar ao trabalho. Se ela tiver 72 horas sem nenhum sintoma, não tem uma tosse, não tem uma febre, não tem nada, tá tudo bem. Agora, se após os 14 dias ela ainda tiver com sintomas, aí isola mais um pouquinho. Então, vai depender muito de como esse paciente vai se comportar, de como é que ele vai estar se sentindo, de como a gente vai avaliar esse paciente. E aí, a gente toma todas as medidas. Então, tem paciente que chega para mim no 14º dia, ainda tô com tosse, ainda tô tendo febre. O que eu vou fazer? Eu vou isolar mais 7 dias. Volto daqui a 7 dias, vamos reavaliar. Ai, doutora, olha, eu tô há 5 dias sem sintomas, tá tudo bem. Então, beleza, a gente vai começar a voltar pro nosso trabalho, tá bom? Mas a transmissão mesmo é dentro dos 14 dias. A transmissão é enquanto o paciente estiver com sintomas. Ah, Quando ele estiver então sintomático. Entendi. Tá, porque eu acho que a maioria acha que assim, deu 15 dias, deu 14 dias, mesmo eu estando ainda, eu não transmito, mas então transmite. Enquanto tiver sintomas, a gente não libera. O risco de transmissão é grande. Como eu falei, não pode dar certeza, porque os estudos ainda estão muito recentes. Porém, a gente isola essa pessoa, não faz com que ela não volte ao trabalho e orienta todas as medidas de higiene. Entendi, muito bacana. Espero que tenha esclarecido aí as dúvidas de vocês. A Carol, oi Carol, beijo. Que bom que você tá aí com a gente. Ela fez bastante pergunta, tem umas 3 perguntas dela. Vou tentar fazer tudo. As pessoas que são do grupo de risco e precisam de atendimento médico, como elas conseguem ter esse atendimento sem se expor ao risco de contaminação que os prontos-socorros oferecem nessa pandemia? Essa é a primeira pergunta. Vamos. Tá. Para não se expor, tem que ir com máscara, tem que evitar levar a mão ao olho. É sempre a mesma medida de higiene sempre. Nós sempre vamos estar expostos. Indo para um hospital, nós não é só no Covid. Em qualquer outra época, nós vamos estar expostos a doenças e a gente tem que tomar o cuidado de higiene. Então, usar máscara, limpar a mãozinha com álcool, lavar as mãos, mas tem que ir para fazer a avaliação. Porque esse paciente, de repente, ele é de risco, ele tem sintomas, ele vai ficar em casa e está piorando, é melhor ele ir, porque se ele está piorando, ele vai ter uma avaliação. Agora, se esse paciente ele é de risco, mas ele está em casa, ele tem uns sintomas, mas ele não tem desconforto respiratório, falta de ar, aí o paciente está sentado e eu tô cansado, parece que eu corri uma maratona. Ou você vê seus dedinhos, meu Deus, eu não tô cansado, mas meus dedinhos estão roxos. Então, a gente precisa fazer essa avaliação, porque esse paciente vai piorar em casa. Agora, se o paciente está bem, está num estado de saúde bem, só está com a gripe, que é comum, normal, não tem nenhum sinal de gravidade, é ficar em casa. Se não, tem que ir para o hospital, se protegendo. Eu vou aproveitar essa pergunta, eu já vou colocar outra aqui. Se a pessoa tem um procedimento agendado no hospital, algum exame, cirurgia, como ela deve proceder? Ela tem que cancelar ou ela pode estar indo normal? Isso é o serviço que determina. Né? Eu tive muitos pacientes que tiveram cirurgias que a gente chama de eletivas, ou seja, são cirurgias que não têm urgência, não têm risco à vida dessa pessoa e foram canceladas. Então, o serviço, o hospital vai avisar eles, o médico deles vai avisar eles. Agora, aquela cirurgia que não tem jeito, vai ter que fazer, aí tem que fazer. Mas aquelas cirurgias que são eletivas, que a pessoa consegue ainda esperar, a maioria são canceladas mesmo. Tá, porque a maioria, o pessoal fala assim, eu não vou porque de repente tô com um sintoma, alguma doença leve, né? Chego lá, eu vou pegar o corona. Eu tenho uma paciente que ela é muito ansiosa. Eu digo pra ela, amor,
o problema é você, calma, vamos lá. Eu marquei para ela consulta, o dermatologista precisava, não desmarcaram a consulta dela. O serviço não desmarcou, o serviço liga, o serviço avisa. E ela não foi porque ela também estava com essa sensação, eu não vou por conta da pandemia. Não, tem que ir. Se não desmarcaram, você tem que ir. Se te ligaram, se mandaram um e-mail, se fizeram algum meio de contato desmarcando, aí sim. Senão você vai perder sua consulta. E muitas vezes demora tanto no SUS, né? Então, não perder. Se o serviço não desmarcou, não é para perder. Vá. A Carol acrescenta aqui também, em relação ao atendimento online nos médicos. Tem? Existe? Claro que tem. Acho que a pergunta seguinte entra também. Realmente está acessível esse atendimento? E se sim, como podemos proceder para ter esse acesso? Tá, vamos lá. O Conselho Federal de Medicina, ele liberou o teleatendimento, né? Onde a gente atende através de videochamada, muitas vezes até por mensagem também a gente consegue, mas o ideal é a videochamada. Claro, tem todo um protocolo para isso. Lá no Albert Einstein a gente tem esse teleatendimento. Tem pacientes que eu ligo por telefone mesmo, eu não faço videochamada, e aí eu pergunto como tá, o que tá. Aí qualquer coisa eu digo, olha, venha aqui comigo no dia tal, na hora tal, assim. A gente tem uma programação para que aquele paciente não seja tão exposto. Então tem um momento do dia que a nossa unidade não está tão cheia. Então eu sei que aquele paciente é de risco, eu vou trazer ele num momento e uma hora na minha agenda que eu sei que não tem muita gente e ele não vai estar exposto. Pode acontecer. E em relação ao SUS, eu confesso que não vi nada relacionado ao teleatendimento. Como procurar dentro do serviço do SUS. Mas os serviços de plano de saúde, os planos particulares, eles têm todo um plano para isso. Então, é ligar para a central do plano de saúde deles e saber como é que eles podem estar adquirindo essa consulta. Que bacana. Então, quem tem convênio médico tem essa facilidade. Tem a facilidade. Na minha cidade, entrou em colapso. Antes de ter muitos casos em São Paulo, a minha cidade já tinha entrado em colapso. E aí eu disse, gente, eu preciso ajudar, eu sou dessas, né? Eu preciso ajudar, eu disse, não sei o que eu vou fazer, meu povo tá morrendo, e eu sou muito assim da bandeira do meu estado, né? Sim. E aí eu mandei mensagem para uns amigos, disse assim, olha, se vocês tiverem família, amigos, podem dar o número do meu telefone, a gente vai conversando. Então, eu acompanhei cerca de 150 casos. Alguns evoluíram até com um pouquinho de gravidade, mas a gente conseguiu manter em casa, não mandou pro posto. Nós tratamos esses pacientes muito bem, pessoas da igreja também, deles, né? Inclusive da Assembleia. Foi bem legal, bem interessante, meus amigos. E aí começaram a passar para os outros. Eu tive um caso só de óbito. E aí eu fiz videochamada e disse, olha, precisa ir para a unidade de urgência e emergência. Não vou levar. Eu disse, não, tá grave, você precisa levar, eu tô te dizendo. Não vou levar. Eu disse, então a responsabilidade é sua. Eu vou deixar aqui registrado que você precisa ir para a urgência mesmo. Então, muitas vezes a gente consegue detectar por uma videochamada se aquele paciente está grave, se aquele paciente precisa ir no hospital. Então, a gente consegue dar uma orientação melhor, porque muitas vezes as pessoas vão para a porta da urgência e emergência, lotar a urgência e emergência. Muitas fazem muita confusão, tá, gente? A gente ouve bastante. E não precisa estar na porta da urgência e emergência. Então, a telemedicina, ela vem inovando bastante coisa e eu acho que veio para ficar, vai ficar aí como forma de atendimento, de tirar as dúvidas, de diminuir as filas de atendimento de urgência e emergência, e os planos de saúde vão fazer isso, e eu acredito que isso vai ser via SUS também, vai ser bem legal. É porque às vezes a gente vai mais para tirar dúvida do que para fazer a consulta em si, né? E eu acho que esse atendimento vai suplir essa necessidade da população, né? A maioria das pessoas vão para tirar dúvida. Já tive paciente que disse que ia para ver meu sorriso. Eu disse, volte para casa. Não vai, meu filho, tá ocupando a volte para casa, querido. Mas assim, a maioria vai para conversar. Muita gente vai para tirar dúvida. Outras pessoas vão porque estão ansiosas. A maioria... Gente, as doenças psiquiátricas, psicológicas, elas são o mal do século. Exatamente. A maioria das pessoas que vão na urgência e emergência que eu atendo, elas estão ansiosas, elas estão tendo crise de pânico, elas precisam de um afago, precisam de ouvir de você. Doutor, eu sei que eu não tenho nada, mas me fale, eu preciso saber. Então, a telemedicina eu acho que vai ajudar bastante nisso também. E aí, para o hospital, somente quem realmente tem necessidade. Muito bacana. Maravilha. Teve alguém que colocou aqui que teve esse atendimento, né, na live aí. A Celcina, né? A Celcina disse que teve esse atendimento online. Vamos aqui, vou fazer agora aqui da irmã Denise. Ela fala assim,
as pessoas que têm ou já tiveram bronquite têm chances maiores de pegar o coronavírus? É das doenças crônicas, né? Se a bronquite é crônico, eu tenho repetição de bronquite, eu tenho bronquite de repetição. Sim, a chance, na verdade, não é maior de pegar, é a chance de, se pegar, evoluir com gravidade. Não é que eu tenha, eu sou diabético, eu tenho maior chance de pegar. Tá, tenho mais chance de pegar, mas a questão é a gravidade, é como essa pessoa vai evoluir. Essa que é a grande dúvida, porque assim, as pessoas, todos temos chances de pegar. Só que tem alguns que ficam assintomáticos, outros, como tem algumas doenças crônicas, podem ficar mais agressivos, né, a doença, e outros... Eu tenho pacientes diabéticos, hipertensos, até obesos, e com outras doenças que pegaram coronavírus, inclusive grávidas, e não evoluíram com gravidade. O sistema imune delas estava competente. Claro, essas pessoas têm maior chance? Tem, porque o sistema imune delas é imunoincompetente. Mas depende, vai variar muito do sistema imune de cada um. Então, quem tem bronquite, se a minha bronquite é de repetição, eu tenho crise asmática o tempo todo, eu tenho chance de pegar? Tem chance de pegar, mas a chance a questão, a preocupação é evoluir com gravidade. E aí a gente até ia te fazer uma pergunta na nossa pauta. A gente tinha colocado aqui quanto tempo dura o período de intubação, né? Incubação fala, né? do Incubação do Covid. Incubação. Então, o período até ele contrair e ter os sintomas são mais ou menos 5 dias. Nesse período a pessoa também está transmitindo o Covid. Então, quando ela já está com os sintomas, significa que antes, uns 5 dias antes, ela já contraiu e já estava tendo. Entendi. Tem a da Simone aqui, que ela está falando dos pais dela. Ela falou que a mãe dela tem 75 anos e está em pânico. Ela, a mãe, né, e o pai estão isolados. Estão sentindo muita falta dos filhos. Seria muito arriscado os filhos ir visitá-los? E quais as medidas que devem ser tomadas para dar um abraço? Oh, meu Deus. Porque ela está sofrendo muito com a nossa falta. Vou te dar o meu telefone e te mandar um vídeo da minha mãe de como que ela fez para me dar um abraço, que a minha mãe também é bem carinhosa e lá em casa a gente vira a sala, eu te amo, é um abraço. A gente firma muito isso com carinho, com abraço. Então, a minha mãe também já tá numa idadezinha e também tem doença, né? E eu convivo com ela. E como eu falei, a sensação que eu tenho é que eu sou o coronavírus ambulante, né? Parece que eu sou o Covid entrando em casa. E as medidas que eu faço para me manter próxima, porque eu tentei isolar eles que nem ela fez com os pais, eu mantenho uma distância de mais ou menos 2 metros deles, eu não chego perto, mas eles estão ali me vendo. Eu falo que eu amo, eu converso, mas realmente a gente evita o beijo e o abraço. A minha mãe fez uma capa, né? Eu dei uma máquina de costurar, e aí ela pegou uma capa de plástico, tipo uma lona, pegou fez tipo um capacete com garrafa PET. E aí minha mãe chegou assim e disse: eu vim te dar um abraço. E quando eu olhei pra minha mãe, assim, eu geralmente costumo brincar e passar muita tranquilidade pra eles, né? E aí naquele dia, assim, eu ia brincar, mas eu olhei pra ela assim, eu disse: desculpa, eu não aguento. Eu chorei tanto e ver aquela situação. Então, não dá pra ser direto mesmo com máscara, porque você tem um toque, né? Então não dá. E aí algumas pessoas mundo afora têm inventado algumas coisas, né? O macacão que fazem, e aí dá, porque né? o toque, a roupa, porque você chega do local, você não sabe o que pode ter acontecido. Até teve uma pessoa que perguntou se ela passar álcool em gel no cabelo se protege. Não, gente, para. Essa foi tudo. Demais. Para tudo. Não, você vai acabar com seu couro cabeludo. Você vai ter problemas. Fora que pode pegar fogo, né? No começo, gente, não façam isso, no começo gente. Eu confesso que como médica e todo o medo de levar para minha casa, eu acho que o bem mais precioso que eu tenho é a minha família. Eu passava no rosto e eu passava em todo o corpo quando eu saía. Eu acabava de entubar um paciente, ou eu ia pro banheiro, tomava um banho de álcool, eu tomava banho de chuveiro, sabão, água, sabão, shampoo, tudo. E aí quando eu saía para ir pro meu carro, eu passava tudo no carro, passava também em mim.
E isso foi danificando a minha pele, foi queimando, eu fui tendo alguns problemas respiratórios e eu vi que eu estava abrindo porta para outras doenças que poderiam até diminuir a minha imunidade e aí fazer com que eu pegasse o Covid também. Então a gente tem que ter um pouquinho de bom senso. Tem que ter esse Água cuidado. e sabão, gente, sabonete, não precisa ser o Protex não, tá? Sabonete, sabão mesmo, tomou banho, lavou o cabelo, protegeu ali o cabelo, se for o caso, com uma touca. Eu tenho umas toucas de pano que eu coloco e depois eu coloco a touca cirúrgica, né? E aí fazer essa proteção para não estar também, se você não consegue lavar seu cabelo o tempo todo e tem medo de ir para casa com o cabelo solto e aí espalhar, né? Então não, álcool não, tá? Por favor, você vai se machucar. Ajude. Eu tô vendo a doutora aqui falar e na verdade minha cabeça tá indo longe, assim, né? Eu tô vendo ela falar e tô já pensando, assim, eu acho que o lado psicólogo, né, da vida, de como tá sendo essa experiência para você, né? Eu tô te olhando aqui, tô imaginando como que é viver essa situação de não poder abraçar os seus pais, né? Porque ela tá ali na linha de frente o tempo todo, então é o que ela falou, é um risco muito grande dela encostar nos pais, e eu sou muito apegada aos meus pais, então assim, eu fico tentando me colocar no seu lugar. Eu acho que ia ser um processo muito difícil. Eu acho que eu também não aguentaria. Eu acho que eu ia chorar muito também nesse processo. Por isso que vale ressaltar. Eu falei bem no comecinho dessa live e eu queria reforçar, porque agora tem mais gente aí online assistindo a gente. Valorizem, né? Apresentem os médicos em oração. Eles têm famílias também e se pra gente que tá do lado de cá já está sendo muito difícil, imagine para vocês que estão muito mais perto, né? Eu fico pensando assim, então coloquem eles em oração, ajude eles, porque, né, tem filhos, né? Tem crianças, tem pais, e eles não podem ter esse contato sequer nenhum. A gente ainda tem alguma coisa, né? Eles não. Então, assim, vale a pena vocês orarem pelos nossos médicos, para que Deus possa passar com eles aí, para que a gente possa vencer esse processo e que eles consigam vencer tudo isso e não afetar tanto o psicológico, o físico, porque eu sei que é muito desgastante, gente. Eu tô aqui olhando para ela, eu tô indo além, eu tô tentando me colocar no lugar dela e eu imagino que não deve ser fácil. Tem uma pergunta aqui da Tati. Ela fala assim: os assintomáticos pode transmitir o vírus em uma proporção menor que os sintomáticos? Tá. Eu tava lendo isso ontem também e, assim, alguns estudos dizem que as pessoas assintomáticas não transmitem o vírus, né? Mas é sempre aquela coisa, né? Não é uma coisa totalmente certa isso. Então, pelo sim, pelo não, é melhor ter as medidas de prevenção sempre. A Silvana Neri. Oi, Silvana, boa noite. Ela pergunta é irmã assim, da Simone. Ela pergunta assim: doutora, tenho portadora de necessidade especial. Acho que ela tem alguém, né? Ela tem uma filha. Ela tem paralisia cerebral. Ela é de risco segundo o neuro dela. Posso receber visitas? O ideal é que não, né? Eu sempre bato nessa tecla de não receber visitas se você tem grupo de risco, tá? Acho que nesse momento não é tão essencial você receber pessoas em casa. Então, quem for seu amigo, quem realmente te amar, vai entender isso e vai esperar um momento. A gente tem uma vida toda, um mundo inteiro pra gente. E a gente pode esperar um pouquinho para esse abraço, para esse reencontro. E o ideal é que não, porque as chances de você expor a sua filha é bem maior, né? E aí ela realmente é de risco, concordo com o neuro dela. E o ideal é que não receba. Caso você precise receber, que não seja muita gente e que mantenha a sua filha isolada. Mas tomar cuidado com a limpeza da casa, com os móveis, com tudo. Bacana. O Anderson, nossos bastidores, o nosso sonoplasta. Ele pergunta assim: muito boa noite, a paz a todos. O isolamento social, quais casos você já tenha visto nos consultórios? Digo em relação à depressão, ansiedade e afins. Você comentou, né, que eles estão procurando mais por conta disso, né, de ansiedade. Eu trabalho com um público de uma favela, né, de uma comunidade, que a gente chama.
E é um público que naturalmente já tem muitas doenças psicológicas, né, e psiquiátricas. E com a pandemia tem piorado. Hoje eu atendi uma mãezinha com as 2 crianças e ela dizendo que ela não consegue dormir, que ela tipo, dá 2 da madrugada, ela acorda e começa a limpar a casa inteira, porque tá com ansiedade, porque acha que tem Covid em casa por causa das crianças, ela tá ansiosa porque tá ficando em casa, não tá trabalhando, não tá dormindo, que precisa de remédio, remédio. E a maioria das pessoas acham que é remédio. E aí eu sou muito mais do lado da medicina humanizada. Eu digo que a minha medicina é uma medicina muito centrada, mais centrada na pessoa. Eu sou aquele médico que te recebe na porta te dando beijo e abraço. Então, beijo e abraço faz muita falta pra mim. As minhas crianças eu cheiro, eu dou cheiro, eu quero levar pra casa, se me der eu levo mesmo. Então, eu trabalho muito isso. E muitas vezes, assim, você tem 15 minutos para atender um paciente, como é que você vai atender todas as demandas dele psicológicas e de saúde? E aí, quem é meu paciente sabe como eu trabalho e muitas vezes tem que ter essa paciência porque eu vou dar um pare para ajudar alguém. E aí, a gente vai conversar. E aí, eu converso com essa pessoa. Calma, não é remédio. Vamos lá. Às vezes eu digo, você tá louca? Não é assim. Vamos lá. Acorda. É, porque eu já tenho uma intimidade bem grande com a maioria dos meus pacientes. Não, tá doida? Não é assim. Vamos lá. Vamos tentar fazer um movimento de respiração, vamos tentar fazer uma yoga, vamos tentar fazer uma meditação. O que você gosta de ler? Você tem sua Bíblia, você tem um livro, você tem uma atividade? E tento botar de outras formas, né, para eles, que não seja remédio. Porque uma vez que você vai entrando no remédio, você vai se acostumar com aquilo. E, na verdade, a gente precisa aprender a lidar com os nossos medos, a lidar com os nossos karmas, com os nossos traumas. A gente precisa lidar com as nossas dificuldades. A gente precisa ter um equilíbrio emocional também. Eu costumo sempre dizer que a gente tem que ter o equilíbrio financeiro, o equilíbrio espiritual e o equilíbrio emocional. E tem que ter o equilíbrio do nosso corpo também. A gente tem que cuidar de tudo isso. Quando um desregula, alguma coisa não tá legal. E aí dá algumas crises, né? E agora na pandemia, pode acontecer sim, das pessoas terem uma desregulação na parte psicológica em especial. E a função do médico também, a função do psicólogo, a função do professor, acho que a função de todo mundo, do colega que liga, é tomar um pouquinho de cuidado com o psicológico do outro. E às vezes a gente está dentro de uma situação e a gente mesmo não enxerga. E aí vem um terceiro e diz assim, ei, para, bora lá? Não é isso, eu vejo daqui dessa forma. E aí a gente vai trabalhar a autocrítica daquela pessoa e ela vai entender que, verdade, eu tenho que melhorar aqui. E aí a gente vai trabalhando assim. Então, a gente precisa também dessas armas dentro de uma pandemia. Então, que a pessoa não pode ficar deitada numa cama só pensando no que está acontecendo, né? Ela tem que levantar, igual você mesmo fala. A gente fez uma live na quarta-feira passada sobre exercícios físicos em casa. E realmente a pessoa tem que levantar, tem que se exercitar, tem que colocar a cabeça para pensar em outras coisas. Não ficar bitolada nisso daí. Quando começou a pandemia, minha mãe estava brigando com meu pai por causa de uma televisão. Disse, meu Deus do céu, não aguento mais esses dois. Vou trocar a TV. Aí eu dei a TV menor pro meu pai e comprei a maior pra minha mãe. Aí minha mãe sentava no sofá e o dia todo era notícia de Covid. Era notícia ruim. E no WhatsApp, notícias ruins. Ia pro YouTube, notícias ruins. E aí começou a se alimentar daquilo. E eu comecei a conversar com ela e falar, mãe, você precisa tomar cuidado com o que você alimenta a sua mente. Então, a boa parte do pânico, das crises também, as pessoas estão alimentando a mente delas da mídia. A mídia tem aumentado bastante coisa, a mídia tem colocado bastante medo. Ajuda, informação. Mas tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ingere mentalmente. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Entra muita informação tóxica, né? Então a gente tem que liberar isso daí. A Silvana, ela pergunta também se é exagero higienizar tudo que vem de mercado, feira, farmácia. Isso daí. Não só a Silvana, mas tem outras pessoas aqui que estavam conversando com a gente que falou. Diz que tudo que chega, as frutas, pega a fruta e limpa e eu já passa. Vi também. Tudo. Gente, tem um risco, né? É supermercado, todo mundo põe a mão, todo mundo pega. Eu não vou negar, eu faço. Eu vou no supermercado sozinha, encho os carrinhos, chego em casa, eu passo pano, eu lavo o que tem que lavar. Eu faço, gente, eu não vou negar. Porque alguém pegou ali, e você pode estar ali inocentemente botando um saco de arroz pro seu papai, pra sua mamãe que é idosinho, que tem uma doença, e aí ele vai lá e pega e... tá limpo. A gente tem a ideia de que tá no nosso armário e tá limpo, e não tá. Eu acho, olha, sinceramente, é a minha opinião pessoal, tá? Eu faço. E eu não acho exagero.
Tem mais uma pergunta aqui, a Vânia Santos, ela acabou de perguntar. Boa noite, Vânia. Ela colocou assim: boa noite, doutora, boa noite. Tenho 49 anos, meu marido 56. Tenho netos, pego eles sempre. Tem algum risco? A gente comentou aqui, né? Já. Depende do risco pra quê, né? Ela não especificou, mas aí acredito que tem o seja risco pra da ambos, criança né? te contaminar, você contaminar a criança, mas tem que tomar todos os cuidados, né? O ideal é evitar mesmo o toque, o contato. A gente tem evitado muito isso. Então, tem famílias, por exemplo, que a mãe não vai deixar o filho com uma babá, vai pagar alguém específico para ficar, e os pais que são idosos ou os avós precisam cuidar. Então, é uma questão de necessidade também. Então, mas tem que tomar cuidado, todos os cuidados de higiene. Também não ficar cheirando, beijando... ali, aquela coisa gostosa com criança, entendeu? É porque o vô, né? A avó e o vô acho que deve estar sendo muito difícil. Porque ficar longe dos netos deve estar muito complicado. Lá em casa, eu não tenho filhos, né? Eu tenho 2 cachorras. Então, tipo, a minha mãe beija, cheira, fica com os cachorros e eu não posso tocar. Então, eu chamo ela de vó, né? Eu disse, vó, deixa eu dar um beijinho. Não, você não vai tocar nas minhas netas, porque senão eu não vou precisar tocar. Então, você imagina se tivesse filho, né? Meu Deus. Tá, e sobre as vacinas, doutora, como está sendo? As vacinas estão o que a gente chama de fase clínica. Para a gente poder ter uma vacina eficaz, a gente precisa testar. Primeiro, elas são elaboradas, aí são testadas em ratos, alguns animais, alguns primatas. Depois, ela passa para a fase 2 dela, né? Que aí a gente vai testando e vai testar em seres humanos para depois ser liberada. Então, está nessa fase ainda de testes. Alguns locais têm dito que a vacina tem sido eficaz. Aqui no Brasil está começando também a testar. Existe uma parceria do Brasil com a China para poder fazer o teste, mas ainda não é uma coisa 100% eficaz. Dizem que vão entregar a partir de 2021. Mas então a gente não pode contar com isso. E aí eu repito, medidas de higiene. O uso de máscara, lavar as mãos. Porque até então a gente estão dizendo que está tudo bem, ok, mas nós precisamos ainda de mais estudos, de mais resultados para a gente dizer assim, opa, legal, temos a vacina, então vamos tentar voltar a uma vida normal. Por enquanto, ainda não. É verdade que 50% da população ela teria que pegar o Covid para a gente aumentar a imunidade dos demais? A ideia justamente é essa, né? 50% a 80% dessa população, a maioria já ter se infectado, para aí essa curva começar a cair e os casos novos que surgirem não serem tantos. Então, foi o que pode você acontecer. falou, né? Da questão da curva, né? Bacana. O Anderson ainda pergunta aqui. O poder público, tais como estadual e municipal, tem dado estrutura desses equipamentos a suporte psicológicos para os melhores, para vocês médicos? Se tem dado um suporte para vocês médicos? O Anderson, você quer me meter na política mesmo, né? Quer saber meu pensamento? É polêmico. Brincadeira. Olha só, seguinte, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Se o poder público tem dado um suporte para nós, médicos, então, isso. Em relação ao SUS, essas coisas, eu não recebi nenhuma. Equipamento, assim, a maioria dos hospitais que eu tenho trabalhado aqui em São Paulo, eles têm sido aqui em São Paulo, inclusive em Osasco, que eu tiro plantão aqui, você sabe, tem dado a estrutura assim, com ventiladores mecânicos, com tudo bonitinho pra gente, que é o mínimo que a gente precisa para trabalhar. Nos hospitais que eu tenho ido, sim, mas em outras áreas mais longínquas, dentro da Amazônia, algumas cidades assim, onde meus colegas, de onde eu sou também, os meus colegas têm dito que não, tem muita gente que morre, tem muita gente que não tem tanto apoio em relação à parte mais técnica, né, os aparelhos. Em relação à parte psicológica, assim, dentro do Einstein tem o OVID, que é a parte da psicologia, que trabalha muito isso com a gente. O Einstein, ele dá uma valorizada bem grande no profissional. Ele valoriza a parte psicológica, ele trabalha muito isso. Então, nós temos bastante acesso. Via SUS, no SUS que eu trabalho, eu não recebi nenhum apoio psicológico, não. Ao contrário, eu que tenho dado, viu? Mas a gente fica aí aguardando para esse dia. Tem uma pergunta do Felipe, mas acho que a pergunta do Felipe já entrou também, mas
tem algumas pessoas que estão Na entrando verdade, são agora, duas, né? O São Felipe duas Silva. São duas Só perguntas. reforça que você já falou sobre isso, só dá uma pincelada. Ele colocou assim: eu tenho bronquite e morro de medo de pegar esse vírus. Quais são os processos que quem tem problemas crônicos? Você tem que trabalhar com a prevenção, né? Como eu falei, higiene, uso de máscara. Quem tem doenças crônicas pode pegar o Covid na forma mais leve e tá tudo bem, mas tem chances maiores de evoluir com gravidade. Então, o meio de prevenção é o mesmo para todo mundo, né? Higiene das mãos, uso de máscaras, tomar cuidado com aglomeração, não se reunir em grupos, manter afastamento das pessoas. Aí algumas pessoas colocam 1 metro, você vai no supermercado, eu discordo, eu acho que é 1,5 metro a 2, tá ótimo, 1 metro é muito próximo ainda. E tomar todas essas medidas de isolamento também que tá tendo. Aí aqui ela porque eu falei que era o Felipe, mas é a esposa dele, a Paula. Paula, um beijo. Aí a outra pergunta que ela fez assim: é muito importante tomar essa vacina da gripe? Eu tenho medo de tomar e ficar mais gripada ainda. É o que todo mundo tem medo, né? Ah, sim. Acontece, tem muitas ideações em relação à vacina. Tem algumas correntes de mães que também não dão, né? Gente, deixa eu falar. Quando eu entrei no Einstein, eu tive que tomar várias vacinas para poder trabalhar. Eu faço reação. Eu tenho febre, eu tenho dor no corpo, eu faço todas as reações das vacinas. Acontece. Mas isso, o meu sistema imunológico está trabalhando. Eu faço uma reação de febre, de gripe, eu não vou morrer por isso. O meu sistema imunológico detectou, que a gente chama de antígeno, e ali eu vou fazer uma febre, uma gripe, uma coisa mais amena, mas eu vou criar imunidade. Né? Então a vacina ela não mata. Você pode ter sim uma reação. Tem criança que quando toma fica mais dolorida a perninha, fica mais chatinha, tem uma febrezinha, seu sistema imunológico está entrando em contato com uma partícula que não é legal para ele. Ele vai dizer assim: opa, vamos combater? A primeira coisa que ele faz vou aumentar a temperatura, vou ter uma febre, aí eu vou ficar mais quietinho para eu poder formar a minha imunidade. Então é assim que funciona. Alguns terão, outros não, mas o ideal é que faça. As vacinas foram programadas, foram estudadas, foram feitas para evitar doenças, como, por exemplo, a gente tem aí o sarampo, a gente tem rubéola, várias outras, né? E foi justamente para não ter pandemias ou endemias disso. Então, é para prevenir. Então, eu não vejo que você tenha que ter medo. Vá, tome um paracetamolzinho, uma dipirona, se você não tiver alergia, e vai dar tudo certo. Eu, no caso, quando eu tomei as primeiras os anos anteriores, eu realmente tive. Eu tive febre, eu fiquei resfriada. Esse ano eu fiquei com medo de tomar, mas eu tomei e não tive nada. Seu corpo já se adaptou, ele já entendeu que aquilo ali, ele tem uma medida para proteção, que ele não precisa fazer uma reação tão maior, tão mais severa, e que ele, já sei aquilo ali, vou ali, combato rapidola, né? Quando eu não tenho, eu preciso fazer um esforço maior para combater, e aí eu gerei uma memória, e na próxima que eu tiver eu tenho, vai ser fácil para mim agora, eu vou te pegar, entendeu? É meio que isso. Bacana. Eu só vou ler o comentário aqui da Vânia. Ela colocou assim: sim, doutora, muito difícil, eu fico beijando e tomando todos os cuidados desde a hora que pego-os e entrego. Mas é barra. Sempre fui a avó de dar muitos beijos, mas creio que tudo ficará bem. Foi a que perguntou da aproximação do neto. Imagina eu que pego os meus pais, meus pacientes, eu acho que topou na rua, me pediu abraço, eu dou abraço, né? É difícil ser o latino-americano, ele tem muito esse calor humano, né? Então, pra gente é mais difícil, mas a gente precisa aprender a se adaptar um pouquinho para um bem maior. A Paula tá mandando um beijo pra Bim, pra Paulinha, beijo, Paula. Tá mandando um super abraço pra ti, doutora. E ela tá falando que é um ótimo programa de quarta-feira. Ela também não perde um. E tá falando parabéns, Deus abençoe o ministério de vocês. Amém. Deus abençoe todos vocês que estão aí nos assistindo, tá? Toda quarta-feira a gente tá aqui para tirar as suas dúvidas. E agora eu tenho dúvida. O que é mito sobre o coronavírus? Depende, tem que perguntar. Existem vários, né? Porque, gente, tá assim... Não existe... Aparece tanta coisa, tanta fake news, né? Assim, o ideal pra gente discutir isso é você trazer uma fake news pra gente poder entender. Não existe Covid-19 2021, quando chegar no 30 é o pior, que a gente tava falando, tá bom? Algumas pessoas falam que também
assim, me foge muito a mente. Eu já li muitas coisas que eu já fiquei assim, eu disse, opa, bora analisar. Mas eu acho melhor trazer os mitos e a gente discute em cima deles. Existem vários. Você tem algum? Então vamos fazer assim, vamos marcar para outra live? Opa, vou estudar vamos todos os marcar mitos. Pra gente falar sobre os mitos e verdades. A gente pega todos os fake news da vida, Maravilha. Né? E a gente faz um bate... o mito aqui, ó. O mito que falaram que era pra passar álcool em gel no cabelo, gente, não passa. Gente, me ajuda, né? Não passa. Tomar álcool também não mata, tá? Então vai matar você, não o vírus. Não tomem álcool. Exatamente. Mas é isso. Tem mais alguma, Lu? Não, acho que é isso. Porque assim, as nossas que nós iríamos fazer já entrou, fazendo, né? Já foi fazendo, então já foi tirando também as perguntas que nós iríamos fazer. Mas Deus abençoe muito a sua vida. Tá? Foi muito bom ter você aqui. E realmente, depois a gente pode até marcar uma outra para falar sobre isso, sobre os mitos, tá? Até mesmo sobre os exercícios, que ela manda um monte de exercícios. Opa, vamos fazer yoga? Que chique, gosto assim. Eu vou dar um... E é radical, ela ainda fala assim, começa agora. Começar hoje. Não, segunda-feira. Pra que começar segunda-feira, gente? Você pode começar no domingo, na segunda, na terça, qualquer dia. Tem que começar. Tem que ter Quando eu pesava 75 quilos, quando eu decidi, eu comecei numa sexta-feira, pré-churrasco, pré-tudo. Eu disse, vou fazer dieta, vou emagrecer, vou fazer atividade física. Foi 16. Entendeu? Não espera segunda-feira, né? Não conte historinhas pra você. Verdade. Gente, foi muito bacana. Eu espero que vocês aí de casa tenham gostado, que a gente tenha sanado todas as dúvidas. A gente tentou responder. Se ficou alguma pergunta que a gente não fez, nos perdoe, porque vai subindo aqui e é difícil a gente ir acompanhando. Mas muito obrigada. Que Deus, o pastor tá falando que é doutora online e responde. Depois ela manda estar online aqui no chat, no canal, né? Verdade. E então eu quero agradecer vocês imensamente, vocês que acompanham nosso programa aí toda quarta-feira. Eu confesso que foi um prazer te conhecer. Você é muito simpática. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu aprendi muito. Espero que você aí de casa tenha aprendido também. Quarta-feira que vem a gente está aqui novamente para trazer mais assuntos, mais coisa boa para vocês. Então, nos ajude a divulgar esse projeto, nos ajude a compartilhar. Siga a gente aí nas redes sociais, no YouTube. A gente também vai colocar esse programa lá. Então, assim que terminar, você já pode acompanhar. Quem entrou no meio, no finalzinho, só pode ir lá que vai estar toda a entrevista que a gente fez com a nossa doutora aqui, com a nossa convidada. Então você pode ir lá também assistir, compartilhar, curtir, ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso. Né? E dá o like. Exatamente, dá o like. E é isso, gente. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu quero agradecer ao Danilo, né? Ele tá aqui nos bastidores, que foi o canal Danilo de Ribeiro, né? E o Anderson, que foi aí o canal de bênçãos pra gente trazer a doutora aqui. Então eu quero agradecer imensamente eles por todo esse carinho e por ter nos concedido essa oportunidade de conhecer essa pessoa incrível, que é ela, que eu amei de conhecer, né? Muito legal tudo que a gente aprendeu aqui. Então, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. A gente vai fazer uma oração, né, Lu? Vamos. Obrigada também pro Eduardo, que está aqui todas as quartas-feiras, os nossos sonoplastas. Deus abençoe vocês, a vida de vocês. E quarta-feira nós vamos trazer aqui uma farmacêutica, tá? A Bianca, joia da casa, ouro de Ofir, né, pastor? Ela vai falar sobre farmacêutico, a profissão e o mercado de trabalho. Então, você que tiver alguma dúvida, já começa a pesquisar lá. Poxa, gostaria de fazer farmácia. Então, você vai tirar na próxima quarta-feira essa dúvida aí. É isso. Então, que Deus possa abençoar vocês. E, mais uma vez, apresente aí os médicos quando vocês forem orar. Orem por eles para que Deus possa abençoar ainda mais a vida deles, né, ajudando eles aí nessa batalha que eles estão enfrentando aí todos os dias, incansavelmente, para conseguir atender toda a demanda que está aí nos hospitais e enfim. Tá bom? Então, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. Amém. Vamos fazer aqui uma oração e já quero te agradecer imensamente por você ter aceito esse convite. Deus abençoe muito a sua vida. Tá, doutora?
Vamos orar? Você que está aí em casa, ore junto com a gente. Senhor Deus, estamos aqui neste momento, ó Pai, diante da sua presença. Queremos te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade que tu nos concedeste, de estarmos aqui, ó Deus, falando um pouco, Senhor, sobre essas dúvidas, sobre o que está acontecendo no nosso mundo, ó Pai. E cremos que tu, ó Deus, está entrando com providência. Pai, venha abençoar a todos os médicos, a todos esses profissionais, os enfermeiros, ó Deus, que estão nessa linha de frente. Pai, queremos te pedir, ó Deus, venha, ó Pai, abençoá-los e repreender, Senhor Jesus, todo o mal. Te agradecemos, ó Pai, imensamente, ó Deus, por mais esse dia. Muito obrigada. Amém. Amém, pessoal. Beijos. Tchau, beijo. Deus Até a semana que abençoe. vem, pessoal. Fiquem com Deus.